Oi, vamos continuar sobre nossas aulas de genética? É, Hoje nós vamos falar sobre as variações do modelo mendeliano de herança. Então, a gente falou sobre a primeira lei de Mendel. Quando a gente falou de a primeira lei de Mendel, a gente fala sobre uma dominância completa, ou seja, quando a gente pega ervilhas verdes e cruza com ervilhas amarelas, as ervilhas verdes são dominantes sobre as ervilhas amarelas e a gente tem na F1 somente ervilhas verdes. E aí na F2 que a ervilha amarela, o fenótipo da amarela vai começar a surgir. No entanto, durante algum tempo as pessoas perceberam outras questões que foram sendo postas e essas questões parecia que as leis de Mendel não explicavam. Contudo, com os estudos mais aprofundados, as pessoas perceberam que as leis de Mendel ainda explicavam essas mudanças. O que a gente vai ver aqui hoje? A gente vai ver sobre alelos letais, alelos múltiplos, dominância incompleta, codominância e penetrância e expressividade gênica. É, os alelos letais, quando as pessoas começaram a estudar, antes de saber que existiam alelos letais, elas pegavam camundongos amarelos e cruzavam os dois camundongos amarelos e elas percebiam uma proporção 2:1. Então, elas tinham dois camundongos amarelos e um camundongo cinza. E aí, isso saía de fora da lei de Mendel, que falava de 3:1. E aí, o que as pessoas fizeram? Elas continuaram estudando e elas perceberam que nessa espécie de camundongo, sempre que você juntava camundongos amarelos, você tinha 3 camundongos amarelos. No entanto, 25% deles eram abortados. As pessoas foram percebendo que 25% dos camundongos sofriam um aborto na gestação, ainda no início dessa gestação. Então, a variação 3:1 continua. Contudo, você tem um aborto. E aí, por isso que quando você vê, você só vê 2:1. Na espécie humana, a gente tem um caso que é acondroplasia, um gene, os alelos acondroplásicos. E os alelos acondroplásicos, eles causam nanismo, ou seja, são os anões. E aí, nesses genes, 25% deles são abortados ainda no princípio da gestação. Vamos entender os acondroplásicos como desão. Então, todos os desão-desinho, quando você tem esses alelos juntos, o desão-desão, você tem o aborto do indivíduo. O desão-desinho seriam os anões e os desinho é o que biologicamente se chama de normal. Eu não gosto desse termo e aí seria os não-os anão. Então você tem desão, são os alelos letais, mata. No caso aqui dos camundongos é o AY, que são os alelos letais. Então sempre que você tem o dominante em homozigose dos alelos letais, eles vão morrer. E aí, para nascer, para viver, tem que ser o recessivo, ou ele tem que ser heterozigoto, um dominante e um recessivo, ou ele é todo recessivo e aí ele apresenta uma outra coloração. Tudo certo aqui? Vamos lá para alelos múltiplos. Os alelos múltiplos é quando você tem mais de um alelo determinando a mesma característica. Então, por exemplo, a gente estudou até aqui somente 2 alelos determinando uma característica. Então, a gente tinha, por exemplo, o cesão, que era um coelho colorido, e aí a gente tinha que o cezinho. O cezinho era um coelho albino. E aí, se eu tivesse cesão colorido, cezinho colorido, cezinho albino. No entanto, aparecem outros alelos que também determinam cor. E aí, esses outros alelos, eles entram em uma escala de variação, de dominância. Então, eu tenho que o cesão, sempre que o cesão aparecer, eu vou ter colorido. Quando eu não tiver o cesão, quem domina é o Czinho H. Então, sempre que eu tiver Czinho H, eu vou ter coelhos prateados.
quando eu não tenho Czinho H, eu vou ter o Czinho H, H. E aí o Czinho H é dominante sobre o Czinho sem nada. Então, a gente tem uma escala de dominância nos alelos múltiplos. Apesar de ter vários alelos que determinam a mesma característica, a gente tem uma escala. Então, se o dominante de todos, que é o Czão, aparecer colorido, se o Czinho CH aparecer, vai ser prateado. Se eu tiver CHzinho, ele vai ter as extremidades coloridas. E aí, se eu tiver o Czinho, ele é albino, ele não tem nenhum tipo de coloração. Uma outra variação do modelo mendeliano é a dominância incompleta. O que a gente viu normalmente lá era a dominância completa, né? Então, o verde ele era completamente dominante sobre o amarelo. Então, eu tenho ervilhas na F1 completamente verdes. Quando eu tenho a dominância incompleta, quando eu pego flores brancas e cruzo elas com flores vermelhas na geração parental, as duas são puras, na geração F1 eu vou ter flores rosa. Em dominância incompleta, eu tenho um fenótipo que é a junção dos dois fenótipos. Então, eu formo um novo, é a presença de um novo fenótipo. E aí, quando eu cruzar a geração F1, eu vou ter lá em F2 a proporção 1 para 2 para 1, que vai ser uma branca para duas rosas e uma vermelha, que é a proporção já esperada mesmo, né? Mas aí aqui em F1 eu vou ter 100%, que é o que se espera também, que a gente tenha somente um fenótipo, mas esse fenótipo é a junção dos dois fenótipos anteriores, formando um novo fenótipo. Um outro tipo que eu tenho é a codominância, e a codominância ela é diferente da dominância incompleta. Por quê? Na dominância incompleta eu tenho o surgimento de um novo fenótipo. Em codominância eu vou ter a presença de um fenótipo que é os dois fenótipos sendo expressos. Então, eu tenho uma vaca branca, um boi preto, eu junto a vaca branca com um boi preto e tenho vacas malhadas. E aí, quando eu cruzo essas vacas malhadas lá em F1, eu faço cruzamento em F2, eu vou ter 1 para 2 para 1, que é a minha mesma proporção genotípica já esperada mesmo, né? Que é 1 para 2 para 1. No entanto, aqui em codominância, eu tenho a presença dos dois fenótipos. Os dois fenótipos são expressos, diferente de dominância incompleta, que a gente tem a junção dos dois formando um novo genótipo. E aí a gente tem a penetrância e a expressividade gênica. O que é penetrância? É quando você tem um gene que ele não é 100%. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que o feijão seja, para determinar a cor do feijão, eu tenho Fzão e Fzinho. O Fzinho, sempre que eu tiver a expressão, os alelos Fzinho, eu vou ter os lisos. Quando eu tiver Fzão, Fzinho ou Fzão, eu vou ter essa variedade aqui, vai surgir um desses daqui. Mas quando eu faço lá em F1, eu pego a geração parental, Fzão, com Fzão, Fzinho, em F1 eu vou ter Fzão, Fzinho. Como o Fzão, eu vou determinar, por exemplo, que a penetrância dele é 95% e de Fzinho é 100%. Como a penetrância de Fzão é 95%, lá na geração F1, meus Fzão, Fzinho, de 100 caroços de feijão que eu tenho, eu vou ter 95 sendo de cores com alguma mancha, então eles vão ter algum tipo de mancha, mas 5%, então 5 feijão meu vai ser liso. E não é o fenótipo, não é o genótipo dele, né? O genótipo de liso é Fzinho. Mas como a minha penetrância é só de 95%, eu não vou ter 100% de Fzinho, de feijões manchados. Eu vou ter uma porcentagem lá que representa o meu 5% de lisos. Sempre que eu tiver Fzinho, como a penetrância de Fzinho é 100%, então sempre que eu tiver Fzinho, eu vou ter lisa. Quando eu tenho Fzinho, e como a penetrância de Fzão não é 100%, então 5% vai mostrar o outro fenótipo. Tudo certo aqui? E aí, expressividade gênica. O que é expressividade gênica? Vamos supor que o que determina a cor dos cachorros seja o genótipo Szão.
Então, a gente tem aqui Szão, o S, que representa a cor dos cachorros. Então, sempre que eu tiver Szão, Szão, ou Szão, Szinho, eu vou ter cachorros, o Szão é o alelo que vai estar determinado com a quantidade de melanócito que vai ser produzido. Então, sempre que eu tiver cisão, eu vou ter cachorros de cores únicas. Então, ou todo preto, ou todo caramelo. Então, o Szão me dá cachorros de cor única. Então, Szão, 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 Szinho são cachorros de cores ou todo preto, ou todo caramelo, aqui no nosso exemplo aqui. No entanto, em Szinho, Szinho, eu tenho uma expressividade variável. Então, a minha expressividade gênica, ela é variável. Se ela é variável, em Szinho, Szinho, eu posso ter uma infinidade de cores quando ele nasce Szinho, Szinho, quando ele nasce com genótipo recessivo, duplo recessivo. Então, eu posso ter tanto cachorros de cores mais escuras, com manchas mais fortes, tanto cachorros completamente claros com pouquíssimas manchas. Tem, às vezes, alguns animais que ele nasce com uma única mancha. Acho que vocês já viram o cachorro todo branquinho com uma manchinha lá preta, caramelo. Isso determina que a expressividade é variável. Então, ele nasceu com o genótipo recessivo duplo, então ele é Szinho, Szinho, e aí ele pode nascer aqui com essa quantidade variável aqui. O que vai determinar com quanto ele nasce, se ele nasce com muito melanócito ou com pouquíssimo melanócito, é no momento da embriogênese, lá quando ele está sendo formado, aí esse Szinho vai determinar se ele tem muito, se vai produzir mais melanócito e aí deixar um cachorro mais escuro com bastante mancha, ou se vai produzir menos melanócito e deixar o cachorro mais claro com pouquíssimas manchas. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Agradeço. Lá no Teams tem atividades. Muito obrigada e nos vemos logo.